Oi, meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto nós vamos falar sobre o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele. Do Yuval Noah Harari. Esse livro é ótimo. O Yuval, ele é um professor de história israelense. Esse livro até tá aqui, né, é um best-seller, tipo, né, foi lançado em 2014. Eu demorei um pouquinho pra ler ele esse mês, tipo, eu demorei, assim, tipo, porque comecei a ler ele agora no início de janeiro, porque ele demanda mais atenção, tipo, eu fiz várias marcações e tal, tipo, mas é um ótimo livro, assim, e como fala que ele questiona a gente coisas que a gente não tinha pensado, coisas que a gente pensa, tu vai lendo o episódio, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E é verdade, isso acontece. Fala aqui no início, na orelha do livro, mas realmente ele faz a gente se questionar várias coisas. Então é um ótimo livro. Esse vídeo que eu mostrei no início, ele mostra um pouco de um apanhado do que tem no livro. É um vídeo que eu achei no YouTube. Mas assim, eu vou tentar não me tentar assim não deixar esse vídeo muito longo, vou falar assim um pouco de alguns assuntos e vamos lá. Ele começa assim falando, né, que todos sabemos, né, os humanos, tá um dia muito quente, então vocês estão vendo o ventinho que é o ventilador. Os humanos surgiram na África e a última coisa que ele fala é que muita gente não pensa que não poderia tiveram várias espécies de humanos, porque assim como tem várias espécies, por exemplo, de felinos, tem leões, leopardos, também tinha várias espécies de humanos. Dá um exemplo mais conhecido, é o Neandertal, né? Que era um humano que foi extinto, mas ele era assim super forte, tinha um cérebro bem maior que o nosso, né? E fala possíveis hipóteses para ele ter sido extinto e a gente, né, está aqui até hoje. Tem também o Homo florensis, que eu achei que eles viviam numa ilha chamada Ilha de Flores, que eles eram assim pessoas de 1 metro, porque eles se mutaram, eles eram de tamanho assim normal, mas só que na ilha, que eles ficaram presos nessa ilha, as pessoas maiores acabavam morrendo porque não tinha muitos recursos nessa ilha. Então o gene deles se mutou para que eles começassem assim a nascer anões, assim, né, de 1 metro para poder não precisar de tantos alimentos, então, extintos também. Uma coisa que fala assim que na época dessa época do início, assim, do Homo sapiens, lá na época das cavernas, como dizemos, o Homo sapiens era caçador-coletor, todos eles eram caçadores-coletores, quer dizer assim que eles caçavam assim para se alimentar e coletavam frutas, coisas que eles achavam assim que estavam crescendo. Eles ainda não conheciam a agricultura, que eu vou falar depois. Uma coisa bastante importante para o Homo sapiens foi a descoberta do fogo, né? Porque isso permitia eles se aquecer, iluminar o interior da caverna, espantar animais ferozes e o mais importante, que eu acho que é cozinhar, né? Porque eles podiam assim transformar alimentos que eram difíceis de digerir com o fogo, né? Outra coisa importante foi quando os humanos conseguiram chegar à Austrália, à América, quando o mar ficou assim bem baixo. Eles conseguiram passar, talvez, né, com barcos, quem sabe até, não sei bem, que fala de hipóteses. Mas a gente deu um passo mais importante com a Revolução Agrícola, quando passamos de caçador-coletor para agricultores. Não precisava mais os caçadores e coletores ficavam aqui e ali, porque tinha que estar sempre se mudando para caçar outros animais e para coletar comida. Mas assim, com a Revolução Agrícola, eles podiam ficar em um lugar só. Só que fala aqui que a Revolução Agrícola era muito mais trabalhosa, tipo, eles tinham que trabalhar muito mais e era muito mais trabalho, mas só que ninguém mais queria voltar a ser caçador-coletor depois de ter conhecido a agricultura. Aqui fala também da invenção da escrita, que foi uma coisa muito importante, que diz que no início era muito difícil assim para os donos de terras armazenar muita coisa no cérebro, por exemplo, armazenar dados matemáticos assim, tipo de quem está devendo imposto, de que qual propriedade que tem e tal. Então era muito difícil o cérebro humano armazenar tudo isso. Então a invenção da escrita no início foi mais assim feita por símbolos. Daí, tipo, para armazenar essas informações. Tem aqui aqui. O livro tem diversas fotos, assim, preto e branco. E aqui tem um tipo de símbolo, uns símbolos assim. Não sei se dá pra ver bem.
que é pra falar sobre cevada, essas coisas, sabe? Essas são as primeiras escritas que fizeram, era pra dados matemáticos realmente, né? Porque na época dos caçadores-coletores a gente não tinha escrita, né? A gente, tipo, que acharam na época dos caçadores-coletores que eles fizeram essas mãos aqui que eles botaram na parede, ó, que é, de certa forma, eles faziam, né, tipo uma obra de arte, do tempo das cavernas, e não se sabe, né, não vai saber o que significa. É uma das relíquias mais antigas dos caçadores-coletores, mas ninguém sabe o que significa. Depois nos Andes, os povos pegavam e tinham um tipo de escrita matemática também, que era chamada quipus, que eu vou tentar achar uma foto, que eu tinha uma foto aqui, mas eu não achei a página, que eles faziam assim, eram cordas atadas uma a outra, umas coloridas, e nesses quipus, tipo, estavam assim, informações matemáticas, tipo, poucos quipus sobreviveram hoje, mas só que são assim, impossível de decifrar, sabe? Tanto que quando os espanhóis vieram, eles não sabiam o que significava aquilo, né? Mas a Inca escrita foi um grande passo para a humanidade, como fala aqui. Fala aqui também da unificação da humanidade, quando a gente se sentiu como éramos todos, né? Um só. Daí diz que a unificação aconteceu, né? Além dos impérios, né? Que começaram a surgir também, religião, o dinheiro. Fala aqui que o dinheiro foi assim uma coisa que unificou a humanidade, que não importa a sua religião, todo mundo acredita na validade do dinheiro. E essa parte do dinheiro é muito interessante, eu não vou saber explicar bem como ele falou, mas o dinheiro é como se fosse uma realidade imaginada pelo coletivo. Se tu for pensar assim, como ele fala, o dinheiro é um papel ou uma moeda que alguém disse que tinha valor para troca, porque antes de ter o dinheiro as pessoas faziam tudo por escambo, tipo, eu tinha uma ovelha, trocava contigo por... não tinha uma vaca, trocava contigo por ovelhas. Daí tudo era por escambo, às vezes as coisas não eram justas. Então o dinheiro fazia, quando inventaram o dinheiro, no início era conchas, sal, gado. Daí tu pensa na concha, tu pensa, a concha não tem valor nenhum, mas se for ver, um papel também é um papel, só porque ele foi, uma moeda foi cunhada pelo imperador, mas é só um pedaço de papel, né? Só porque alguém disse, não, isso aqui tem valor. Daí ele fala assim disso que é uma coisa do nosso imaginário, ele fala muito disso, que a sociedade é uma coisa, uma realidade imaginada, que se todo mundo acredita, ela existe. Por isso, assim, tipo, eu vou lá comprar ovelhas com dinheiro, mas a pessoa vai ter que acreditar naquele dinheiro, vai ter que, por exemplo, eu tô lá no tempo da agricultura, lá antigamente no início. Aquela pessoa para quem eu dou dinheiro, ela vai ter que acreditar que com aquele dinheiro ela vai poder transformar o dinheiro em mercadoria. Então, eu tenho que acreditar, uma coisa de confiança mútua. Eu tenho que acreditar, eu pensei lá no passado, quando era o início, quando não tinha dinheiro, as pessoas, né, ficavam ainda com o pé atrás. Eu tenho que acreditar que aquela moeda, ele tem que acreditar que aquela moeda outra pessoa vai aceitar. Daí a outra pessoa também vai ter que acreditar que aquela moeda ele vai conseguir fazer em mercadorias. E assim por diante. Eu não sei se eu fiz me entender, mas ele explica muito bem aqui, sabe? Como o dinheiro é uma coisa que a gente inventou, sabe? Não é? E que aqui fala também que alguém disse que os diamantes são valiosos porque começaram a botar nos colares. Ficou muito bonito, né? Mas porque é uma pedra bonita, mas... né? E começou a ter a demanda dele, virou valiosa, começou a ter a demanda na Europa para fazer colares e joias, né? Mas quem disse que ela é valiosa? Então ele assim questiona diversas coisas. Fala do surgimento dos impérios, que foi muito importante. Falar um pouco sobre a última parte do livro fala sobre a revolução científica e fala como os impérios patrocinaram a revolução científica, como por exemplo e possibilitaram o homem de descobrir o novo mundo, né, as Américas. E fala assim que quando Cristóvão Colombo chegou ele estava procurando uma rota a leste para chegar na Ásia. Quando ele chegou aqui na América, ele acreditou que estava na Ásia, tanto que ele estava nas Índias Orientais, na Ásia, por isso que ele chamou os nativos daqui de índios, e ele morreu sem acreditar que tinha descoberto um novo continente,
porque para ele, para muitas pessoas era impossível, como é que um novo continente era impensável, então dá para entender porque que ele pensou que não, ali a Ásia, o mundo nosso é só aqui, né, Ásia, Europa, África, tipo, então para eles era impensável um novo continente, então ele morreu pensando que, né, não acreditando que tinha encontrado um novo continente. Outra coisa também que colabora para isso é que eles, assim, as escrituras sagradas, as bíblias, como é que elas nunca mencionaram que não era só a Ásia, a África, a Europa? Como é que elas nunca mencionaram que tinha outro mundo, tinha as Américas, né? Polêmica. Fala aqui fala muito aqui sobre a Revolução Científica, sobre coisas que foram muito importantes, tipo a descoberta da eletricidade. Será que eu marquei? Que foi muito importante, tipo, para todos nós. Que fala assim, perdi a página, mas fala assim, como a eletricidade é importante hoje em dia, a gente não se dá conta de que a gente não vive sem ela, né? Pra congelar nossos alimentos, manter nossos alimentos, pra carregar um celular, pra fazer um vídeo, tipo, a gente, né? Tipo, não imagina mais a vida sem ela, mas, né, teve uma época que não existiu eletricidade. Outra coisa que fala é da bomba atômica. Tipo, a bomba atômica foi assim uma coisa que mostrava que os Sapiens podia mudar o curso da história, mas também dar um fim na história, digamos. Daí fala sobre, né, a chegada do homem à Lua e como teve avanços na medicina. Por exemplo, na época lá medieval, uma pessoa, deram o exemplo do Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, a pessoa levava uma flechada no ombro, ela morria, né, de infecção. Hoje em dia é um ferimento superficial. Então, tipo, a gente avançou muito na medicina, né? Hoje as coisas estão muito melhores nesse quesito, assim, tipo, as pessoas não morrem, assim, por qualquer coisa. E a natalidade, tipo, né, as crianças não morrem mais tanto também. E ele fala que mais pro final do livro que nós vivemos numa era pacífica. Tipo, parece que não, mas só que ele fala que se for comparar com o passado era muito mais violento. Tipo, é que as pessoas, né, se for ver, a gente tem guerras, mas não tantas como no passado. E outra coisa que colabora para essa era mais pacífica é que a gente tem mais direitos. Aqui ele fala, tipo, né, crianças têm direito, mulheres têm direito, tipo, então a gente, analisando um todo, a gente está realmente vivendo numa era pacífica, né? Também cheguei a essa conclusão pensando muito, porque, né? E aqui ele fala sobre qual será o futuro do Homo sapiens, que nós fomos a espécie a resistir, né? Tipo, todas as outras foram extintas. Por diversas razões que não se sabe bem qual exata, mas tem aqui diversas, assim, especulações. Eles falam assim do sapiens ser biônico, porque tem muita gente com mãos mecânicas, dispositivos. Eles falam assim ele fala assim que a gente é meio biônico, porque a gente guarda, armazena coisas que a gente armazenaria no cérebro ou no papel, no celular, né? A gente guarda dados no celular. Então a gente tem uma parte nossa que já é meio biônica. Ele fala, será que o ser humano um dia vai viver para sempre? Mas ele acha que um dia o sapiens vai ser extinto, né? Quais são as previsões. Que ele falou assim que previsões para o futuro não adianta, né, ele fazer, ele acha, mas só que não tá acontecendo certo. Por exemplo, eles faziam previsões lá na época que o homem pisou na Lua, eles faziam previsões para o futuro, de que o homem iria estar vivendo em Marte, mas só que ninguém preveu a internet, né, que é uma coisa que está aqui no dia a dia. Então, né, a gente nunca sabe o que o futuro nos reserva. Gente, ótimo livro, leiam. Eu quero ler o outro livro dele, que é sobre previsões para o futuro, né? Que é Homo Deus. Então, bom, ótimo livro, super recomendado. Mas sabe o que eu li? Bom, eu li nesse tempo Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu vou fazer resenha, foi um livro difícil, complexo, né? Mas vou fazer resenha. E eu tô lendo agora, que eu tô terminando de ler os contos do Mia Couto, Então é isso, né? Obrigada, se inscreva.